Olá novamente, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Entramos na unidade 4 sobre a produção sonora e nela nós vamos entender o que é a produção de som, quais são os elementos sonoros a serem destacados e as suas peculiaridades. Ainda vamos ver o que é Foley, um procedimento que na animação ganha potência e destaque, e a biblioteca sonora, que é onde se guarda o som. Podemos dizer que na produção sonora é a mesma coisa que criar o ambiente e os objetos sonoros para as vozes. Podemos dizer que na animação precisamos produzir sons que envolvem e tocam nos personagens. Eles podem ser feitos de maneira artesanal ou até mesmo automatizada. E a produção de som então vai tensionar o aprimoramento das ações que se passam na tela, dando potência a essas ações, dando potência aos personagens, aos objetos e aos cenários que estão no quadro ou fora dele. Na animação, onde a maioria dos casos não há som pré-existente, o trabalho criativo de composição desse som se faz de maneira muito mais livre e cria as sensações necessárias para se ambientar a narrativa de um filme. Existem 3 elementos principais na produção sonora, que é a fonte geradora, o meio propagador e o receptor, que nós vamos entender um pouquinho de cada um. A fonte geradora, que pode ser qualquer objeto que produza som, uma panela, um violão, uma flauta, tem que ser um elemento que seja capaz de emitir algum tipo de vibração. E aí nós temos a fonte sonora, e temos que observar algumas características dela. A primeira característica é sua fonte primária de energia, o que vai causar o som no objeto. Por exemplo, o que vai pinçar as cordas do violão? O que vai ser colidido contra a panela? O que vai soprar a flauta? Observar essa característica é importante, porque vai ser ela que vai entrar em contato com a segunda característica, que é o elemento vibrante, aquele que literalmente vibra. A corda do violão, a superfície de metal da panela, o buraco da flauta. É importante se atentar que o que faz vibrar o objeto é o que vai fazer o seu som. Isso é o que podemos perceber as sutilezas e interferir nelas, até chegarmos nessa terceira característica, que é o ressonador, que é que faz o som ganhar corpo, que é, por exemplo, no violão, o próprio corpo do violão, na panela, a profundidade da panela, o tamanho da panela, o tamanho e o material da flauta, são todas características que vão ressonar, que vão dar corpo a esse som. Então observamos essas características, pois são elas que nós vamos poder modificar para criar as sutilezas sonoras. Por exemplo, no violão, a gente pode manipular com madeira em vez dos dedos ou colocar alguns elementos dentro da caixa acústica. Isso vai criar algumas variações no som que são importantes para criar variedades sonoras para as nossas produções, para dar qualidade à nossa produção sonora. E aí vou fazer um experimento, vou convidar vocês a fazer um experimento, na verdade, que é experimentar bater uma panela com colheres diferentes. Com colheres de materiais diferentes, colheres de madeira, colheres de metal, e perceba as sutis diferenças. A partir disso, começa a colocar objetos dentro dessa panela. Coloca moedas, coloca arroz e vai batendo nessa panela. Acrescenta água para entender o que vai fazer a diferença sonora. E aqui uma das coisas fundamentais é criar esses experimentos para entendermos o que podemos modificar em um som. Então temos o meio propagador, que é o segundo elemento principal na produção sonora. Ele é o suporte que faz com que as ondas sonoras se propaguem. Pode ser o ar, a água, os metais, a madeira. O importante é ver o que pode se fazer propagar o som e o que pode interromper essa propagação. São as características que dão a textura do som. Por exemplo, se eu colocar uma caixa de música ao ar livre, ela terá um tipo de som, mas se eu colocar essa mesma caixa dentro de uma bacia com água, ela terá outra. Então a gente pode entender quais são essas diferenças que vai se fazer o som se propagar para conseguir interferir nelas. E então esse terceiro elemento da produção sonora, que é o receptor, que é o que literalmente capta o som. O nosso ouvido é um receptor, nós recebemos o som a partir do nosso ouvido, mas um microfone é um receptor de som que nos permite gravar. Um gravador é um receptor de som das ondas sonoras que vai gravar em algum material, uma fita ou então em meio digital.
Isso é o receptor, é o que vamos acabar recebendo. E eles também têm características e qualidades que a gente pode estudar e ver quais são as mais adequadas para os nossos tipos de produção. Chegamos na técnica de Foley, que é a ação de criar e produzir sons para o audiovisual. A palavra Foley é homenagem a Jack Donovan Foley, que foi um dos pioneiros na criação sonora, na mudança do cinema mudo para o cinema falado. E nessa época era difícil captar os sons gerados na gravação de um filme, e Jack introduziu a possibilidade de inserir sons depois de gravados no filme. E é nesse processo que criamos o universo dramático da animação, pois seria tedioso termos apenas as vozes e a música numa produção. E é com Foley que criamos sutilezas e riquezas do som numa cena. Eu vou mostrar um vídeo que ilustra o processo de como é feito um Foley na animação de jogos. Aqui nós vemos um exemplo, então, de todo o material, de todos os elementos que foram necessários para criar essa ambientação sonora. Então, essa é a parte do trabalho do Foley, que é criar toda essa ilusão para dar às animações uma vida a outra, uma dinâmica a outra. E aqui é um processo extremamente criativo, onde a gente consegue entender que não podemos nos limitar, temos que nos perceber como criadores desses sons. Para criar uma produção de animação se faz necessário criar uma biblioteca de sons. É o processo de catalogar e ir ajustando as pequenas variações dos sons gravados. Por vezes queremos algo muito específico, como o som de um sabiá ou uma volumosa cachoeira. Então a gente pode recorrer a bibliotecas de sons externos. E existem na internet hoje muitas bibliotecas de som boas e gratuitas, assim como bibliotecas pagas também. Um exemplo de biblioteca de qualidade gratuita é a da BBC, no site soundeffects.bbccrewwind.com.uk. Tem o endereço na tela, caso vocês queiram, e lá a gente vai poder encontrar anos de catalogação e pesquisa de som que a BBC disponibilizou de forma gratuita para quem quiser se aventurar nesse mundo. Muito obrigado e até a próxima unidade.